eu quero convidar você a estar junto conosco, entrando em sintonia com a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus ele tem uma palavra de vitória para as nossas vidas. Já estamos agora ao vivo no Facebook. Eu quero convidar também os nossos amigos aí do Facebook a estarem a partir de agora junto conosco, meditando em poucos minutos na poderosa palavra de Deus. Prepare o seu coração, pois a partir de agora você vai ouvir uma poderosa mensagem de despertamento, com poder, inspiração e sob a unção do Espírito Santo. Ouça com atenção. Deus vai falar com você. Graças a Deus. Eu quero trazer para a nossa meditação nesta tarde uma palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 4, versículos de número 35, 36 e 37. Uma palavra muito conhecida e Deus colocou no meu coração ainda agora à tarde, por toda essa situação que a gente está vivendo aí, que a gente passou nos últimos dias. Mas nessa tarde eu não vim falar de mim, mas eu vim falar daquele que me enviou. Marcos capítulo de número 4, versículos 35, 36 e 37. Quero desejar uma ótima tarde a todos os nossos amigos do Facebook. Já estamos ao vivo a partir de agora, transmitindo o momento da palavra aqui na Valença Gospel FM. Uma boa tarde a todos, que a paz seja com todos. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Queridos irmãos, queridos amigos do Facebook, os amigos também que nos acompanham, os irmãos que nos acompanham no YouTube, essa palavra é uma palavra muito conhecida. Talvez você já tenha ouvido falar deste momento, esse momento tão diferenciado no ministério do Senhor Jesus. Foi algo tão diferente, foi algo tão extraordinário que aconteceu nesta noite, que até os próprios discípulos que estavam acostumados a ver o Senhor Jesus curando, o Senhor Jesus expulsando demônios, o Senhor Jesus libertando, operando milagres e maravilhas, mas nesta noite a Bíblia diz que até mesmo os seus discípulos, eles ficaram atônitos, eles ficaram paralisados com o grande feito de Jesus nesta noite. O que eu trago de importante para as nossas vidas, para a nossa meditação, é que Jesus, a Bíblia diz que Jesus convida os seus discípulos a entrarem no barco à noite para estarem passando para outra margem. Jesus chama os discípulos e diz: entremos no barco e passamos para outra margem, para outra banda, para o outro lado. Eles estavam no mar da Galileia, mas verdadeiramente o lago de Genezaré, que pela sua quantidade de água e extensão é chamado de mar da Galileia, muito grande, muito extenso, chega até a formar pequenas ondas por conta sua grande extensão, e qualquer poucos ventos que passam por ali são poucos, porque o lago de Genezaré ele é cercado por montanhas por quase todos os lados, apenas poucas aberturas
alturas fazem com que alguns poucos ventos entrem ali naquele grande, imenso vale, fazendo pequenas ondas. Se você tiver a oportunidade de ir até Jerusalém, se Deus te conceder essa oportunidade de conhecer o lago de Genezaré ou o mar da Galileia, você vai ver que formam pequenas ondas por conta de pequenos ventos que conseguem adentrar ali naquele imenso vale. E Jesus chama os discípulos à noite para entrarem no barco e atravessarem para outra banda. Eu vejo aqui os discípulos obedecendo ao mestre, dizendo: sim, Senhor, vamos para outra banda. Eles entram nos barcos, Jesus está com ele no barco, e eles começam aquela travessia no lago de Genezaré, ao mar da Galileia, como você preferir. O que eu acho muito interessante é que eles estão debaixo da obediência. Eles estão obedecendo a Jesus. Eles estão junto com Jesus. Eles estão no mesmo barco que Jesus. Mas isso não fez com que aquele mar se revoltasse de uma hora para outra. Ventos poderosos, ventos fortes começam a combater contra o barco, formando imensas ondas, repito, em um lugar que quase não tem onda, que quase não tem vento, porque ele é cercado por montanhas. Eu quero dizer para você que talvez está debaixo da obediência do Senhor, você que está na companhia do Senhor Jesus, a tua vida está nas mãos de Jesus, você está, aleluias, fazendo aquilo que Jesus te mandou fazer, e está passando por momentos difíceis, porque essas grandes ondas, esses fortes ventos, eles representam momentos difíceis, eles representam momentos de tribulação, momentos de afronta, as tempestades que nós enfrentamos nos dia a dia. Não turbe o seu coração, não turbe a sua mente. Eu quero lembrar para você que no capítulo de número 5 nós vemos qual era o propósito de Jesus de atravessar o mar. Jesus sempre nos chama com algum propósito. Há propósito de Deus para a sua vida. Jesus tem propósito na sua vida. Não é por acaso. Não é para viver de qualquer maneira que o Senhor te criou. O Senhor te criou. Não é para você viver essa vida acomodado, pensando que você nasceu, vai viver e vai morrer e só isso. Não. Desculpa. Nós estamos passando por momentos difíceis. Na última sexta-feira, madrugada de sexta-feira, enfrentamos um momento difícil em nossa casa. As fortes chuvas vieram e alagaram o nosso lar. Mas Deus nos deu vitória. Mas nós estivemos das 4 da tarde até um horário longo da noite com os pés dentro da água e água de enchente. Então isso nos trouxe um pouco de enfermidade, tosse, gripe, mas Deus nos deu vitória. Mas nesta tarde eu não vim falar de mim, eu vim falar do que Jesus tem para fazer em nossas vidas. Porque Ele tinha um propósito. Entremos no barco e atravessemos para outra banda, para o outro lado. E o que estava do outro lado? O que Jesus estava indo fazer do outro lado? Jesus te chama para um propósito. Jesus te chama para fazer algo. Eles estavam indo para um lugar chamado Gezara ou Gadara, porque Jesus tinha algo para fazer do outro lado. A Bíblia diz que estava. Não vai ser fácil pregar hoje. A gripe está forte. E assim estava naquela noite. Fortes ventos e forte tempestade, querendo impedir
impedir que Jesus chegasse até o outro lado. Mas os discípulos que estavam ali começaram a se aterrorizar, porque a água estava entrando dentro do barco. A Bíblia diz que era tão forte a tempestade, que o barco quase vai a pique, quase afunda. Oh, aleluia! Talvez esteja assim na tua vida. Parece que o barco vai afundar. Parece que você não vai suportar a luta, a perseguição. Parece que você não vai suportar a dor. Ah, meu irmão, mas se Jesus estiver no teu barco, esse barco não vai afundar. Esse barco não vai naufragar. Estava do outro lado um homem, aonde a Bíblia não diz o seu nome, só diz que era o Gesareno, era o Gadareno. Um homem possesso de uma legião de demônios. Não era um nem dois demônios, era uma legião de demônios. Estava ali travada uma luta espiritual. Estava ali travada uma batalha espiritual. Mas nós sabemos que Deus criou os céus e a terra, e tudo está debaixo do seu controle, das suas potentes mãos. Mas como explicar essa grande tempestade? Como explicar esses fortes ventos? Essas ondas gigantescas a ponto de jogar água para dentro do barco, a ponto de quase levar o barco a pique. Eu vejo aqui uma grande batalha espiritual para que essa grande obra não fosse ser concluída, para que talvez queiram impedir Jesus chegar até o outro lado. Oh, glória! Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior era o que estava no barco, é quem estava no barco com os discípulos, do que os ventos, do que as tempestades, do que os principados, do que as potestades do ar. Quem estava no barco é muito mais poderoso. E os discípulos, eles ficam perplexos, eles ficam atônitos quando eles se deparam diante de um Jesus que eles não conheciam. Um Jesus poderoso, um Jesus que tinha todo e tem todo o poder em suas mãos, um Jesus que nada pode o deter, que nada pode o parar. Os discípulos se desesperam. E talvez você esteja passando por um momento assim na tua vida, desesperado, com medo, porque a afronta é grande, porque estão se levantando contra a tua vida, aleluia, porque a tempestade chegou até o teu barco, porque o teu barco está balançando e as fortes ondas estão jogando água para dentro do teu barco, e você está vendo que o teu barco vai a pique, vai afundar e você vai morrer afogado. Eu quero dizer para você, se Jesus está no teu barco, você não vai morrer. Se Jesus está no teu barco, você não vai perecer. Se Jesus está no teu barco, aleluia, você vai chegar do outro lado. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, os discípulos se apavoram. E a Bíblia diz que quando os discípulos se apavoram, eles começam a clamar ao mestre, porque o mestre estava no barco. Aleluia. Jesus estava descansando, dormindo, porque Jesus não teme vento e tempestade. Jesus não teme afronta. Jesus não teme perseguição. Jesus não teme o inimigo. Ele está descansando, ele está tranquilo. Mas os discípulos não, porque nós estamos muitas vezes assim, com os nossos olhos carnais, olhamos para a afronta e nos desesperamos, e queremos, aleluia, nos desesperar, pensando que não vai desenvolver,
desistir, pensando que não vai dar certo, pensando, aleluia, que o barco vai a pique. Mas eu quero trazer nesta tarde esse exemplo dos discípulos que, mesmo desesperados, porque Jesus diz: homens de pouca fé, mas mesmo com a pouca fé, mesmo com a fé pequenininha, eles se lembraram que Jesus estava no barco. Eles clamam ao mestre pedindo socorro: Senhor, nos socorre, Senhor, tem misericórdia, o nosso barco vai afundar. Oh, aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão, que está desesperado. Eu quero falar com você que está com medo, porque grande é o vento, a tempestade é grande, está entrando água dentro do teu barco. Você está olhando e vendo a morte. Você está com medo, e isso é do ser humano, ter medo, temer a morte é do ser humano. Eu quero dizer para você: clame a Jesus, porque se Jesus está no teu barco, eu quero lembrar que os discípulos não estavam naquele barco por acaso, porque muitos estão entrando no barco, querendo ir para o outro lado, sem Jesus ter falado, sem Jesus ter ordenado. Oh, glória! Quantos estão querendo fazer a obra de Deus sem capa, sem autoridade? Querido, nós precisamos estar debaixo das mãos do Senhor. Mas muitos querem estar debaixo das mãos do Senhor, muitos querem estar debaixo da autoridade do Senhor, mas não querem estar debaixo da obediência do seu pastor, não querem estar debaixo da autoridade dada aos homens aqui na terra, porque toda autoridade dada aos homens aqui na terra vem de Deus. Nós lemos em Provérbios, no início do programa, que Deus usa até mesmo os homens maus para cumprir os seus propósitos. Mas muitos são rebeldes, não querem ouvir seu pai, não querem ouvir sua mãe, não querem ouvir seu pastor, não querem respeitar as autoridades constituídas por Deus aqui na terra, mas querem fazer a obra de qualquer maneira, achando que Deus está no negócio. Deus não tem conta com rebelde. Deus não tem conta com quem não é submisso. Olha o que diz as bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito. Será que você pode entender o que Deus está falando contigo? Aleluias. Os discípulos estavam na companhia de Jesus, obedecendo a ordem do mestre. Se depararam com uma situação difícil, complicada, à beira da morte. Aleluia. Mas Jesus estava no barco. Querido, eu quero te dizer uma coisa: convide Jesus a estar no teu barco. Jesus tem que estar na tua vida, no teu casamento, no teu trabalho, no teu, aleluia, no teu ministério. O Senhor não se agrada de rebeldia. Aleluia. Deus está falando com você. Estavam os discípulos todos juntos. E quem estava no barco? Jesus. A Bíblia diz que quando eles clamam: Senhor, não te importa que pereçamos? Aleluias. A Bíblia diz que Jesus se levanta, glória a Deus, se coloca de pé e diz para o vento e para a tempestade: aquieta-te, acalma-te. Oh, glória! A Bíblia diz, meu irmão, que no mesmo momento os ventos secam, a tempestade, aleluia,
elas naquele momento aquietam, o mar se aquieta e vem uma grande bonança. Oh, glória! Que momento você está passando na sua vida, meu irmão? Que momento você está passando em sua vida, minha irmã? Não se esqueça que Jesus está no teu barco, aleluia. Quem te chamou foi Deus. Quem disse para você, vá para o outro lado, vamos para o outro lado, foi Deus. Ele está no barco, está desesperado, está com medo. Clama a Jesus. Aquele mesmo Jesus que acalmou o vento, que acalmou a tempestade, que todo o principado, toda a potestade, todo o inferno lhe obedece, tem que obedecer a Jesus. Ele é o mesmo, ele não mudou, todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus. Clame a Ele, porque quando a água começa a entrar no barco, quando o vento começa a sacudir o barco, aleluia, os discípulos olham para Jesus e dizem: Mestre, não te importas? Oh, glória! Jesus se levanta, acalma o vento, acalma a tempestade e eles chegam do outro lado. Nada pode impedir a tua caminhada com Jesus. Nada pode impedir que você venha chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Mas tem algo muito importante a se analisar aqui. Como eu já falei muitas vezes e vou repetir, Jesus está no seu barco realmente? Faça uma autoanálise da sua vida. Jesus está no seu barco? Foi Jesus que mandou você fazer? Foi Jesus que disse, faça assim? Jesus disse para os discípulos, entre no barco até a hora. Até a hora. Jesus chamou os discípulos à noite. Quem é pescador sabe, não se vai para alto mar à noite, porque à noite não se enxerga nada. Mas Jesus não tem problema com isso. Se Jesus mandou, Ele garante. Analise. Tua vida está nas mãos do Senhor. Muita gente se enganando, dizendo: Jesus está no meu barco. Mas será que Jesus está mesmo no barco? Será que foi Jesus mesmo que mandou para você fazer assim, dessa maneira? Foi Jesus que mandou, disse: esse é o momento, é agora, vá. Muita gente está quebrando a cara. Muita gente está culpando a Deus e até mesmo se desviando dos caminhos do Senhor, porque querem fazer as coisas de qualquer maneira. As coisas de Deus não são de qualquer maneira. Jesus é o cabeça, é Ele que manda. Nós somos os membros, mas quem manda é a cabeça. E Jesus é o cabeça. Foi Ele que mandou? Jesus está no seu barco? Deixa Jesus entrar no teu barco, meu irmão. A Bíblia diz que Jesus diz assim uma certa feita: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei. Abre a porta para Jesus entrar, meu irmão, no teu barco. Deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa Jesus entrar no teu casamento. Deixa Jesus entrar na tua casa, na tua família, no teu ministério. Para de querer fazer as coisas de qualquer maneira. Para de querer empurrar com a barriga. Imagine se Jesus não está no barco naquele momento. Jesus disse para os discípulos: homens de pequena fé, homens incrédulos. Se Jesus não está no barco naquele momento, e se dependesse dos discípulos que estavam ali, o barco ia a pique, porque eles não tiveram nem autoridade de orar. Eles não tiveram nem autoridade
Eles não tinham talvez esse conhecimento. Jesus estava ali os ensinando, e muitas vezes é assim em nossas vidas. Estamos passando por momentos difíceis, momentos terríveis, momentos de angústia. O Senhor nos ensinando: eis que vos dou autoridade para pisar a cabeça de serpentes e de escorpiões. Eis que vos dou autoridade, se crerem, se tiverem fé, farão obras ainda maiores do que as que eu faço. E às vezes a gente se esquece disso. No momento difícil das nossas vidas, a gente quer clamar, não é verdade? E não é errado. Não é errado clamar: o Senhor me socorre. Mas a gente se esquece que o Senhor colocou em nossas mãos a autoridade. O poder é dele, a glória é dele, mas ele coloca aqui, para curar, para ministrar a cura, para expulsar os demônios. Há alguns programas atrás, aquilo me marcou muito. Deus usou o pastor Márcio aqui. Pastor Márcio não, perdão, pastor Ricardo Max, para falar sobre isso. As pessoas não usam mais da autoridade, da ousadia da maneira correta. Muitos têm ousadia para fazer e dizer muitas coisas, mas quando se deparam com a doença, quando se deparam com a enfermidade, acabou a autoridade. Não tem, se amedrontam. Quando chegam diante dos demônios, se amedrontam, se calam. Quando chega diante da tempestade, do mar, se calam, se amedrontam. Sabe por quê? É o que Jesus falou com seus discípulos: homens de pequena fé. Aleluias. Eu quero dizer para você, homem e mulher de Deus, aonde está a autoridade? Aonde está o poder? Jesus disse para você: se creres, fará obras ainda maiores do que as que eu faço. Aonde está Deus na tua vida? Aonde está Jesus na minha e na tua vida? Que a gente se amedronta, que a gente se acovarda. Jesus é na tua vida. O poder é dele, a autoridade é dele, tudo vem dele, mas ele quer nos usar, ele quer nos dar. Jesus disse para os discípulos: homens de pequena fé. Eu quero dizer para você nesta tarde: nada nem ninguém vai impedir o agir de Deus. Se Jesus te chamou, e eu quero crer que foi Ele que te chamou, e te ordenou e disse: passamos para o outro lado, passamos para outra banda. E o que tinha do outro lado, irmão? Gadara. Aleluias. Um lugar terrível. Um lugar só Jesus na causa. E quem estava lá em Gadara aguardando Jesus e os discípulos? O endemoniado gadareno com uma legião de demônios. Oh, aleluias. Me lembro agora de Israel em frente ao Mar Vermelho. Começa a clamar e se desesperar. Atrás vem Faraó, na frente o Mar Vermelho. E Deus fala com seu servo Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Aleluia. Mas o que estava esperando aquele povo do outro lado? O deserto. O deserto. Grande é a caminhada, profeta. Grande é a caminhada, meu irmão e a minha irmã. Estás no mundo, e no mundo tereis aflição. Eu não vim aqui pregar para você um evangelho de facilidade, não. Eu vim aqui pregar para você um evangelho de vitória. Um evangelho que diante do mar, diante da tempestade, aleluias, tem Jesus na minha e na tua vida, para acalmar o mar e acalmar a tempestade. Grandes coisas os nossos olhos hão de contemplar neste mundo.
porque maior é o que está comigo, maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Aleluia! Não tem problema, não tem dificuldade, não tem mar que possa te parar. E mesmo no deserto, e mesmo em Gadara, tem provisão de Deus para a tua vida. Tem que manar cair do céu, tem que água jorrar da rocha, aleluia. Todos os demônios têm que partir em retirada, porque quem está na minha e na tua vida é Jesus Cristo de Nazaré, o que venceu a morte, o que ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, e está assentado à destra do Pai, no seu trono, aleluias, reinando, e tudo está debaixo da sua autoridade. Oh glória, oh glória. Eu quero encerrar nesta tarde dizendo para você: entrega a tua vida a Jesus, deixa Ele entrar, abre a porta. Será que você não está cansado de viver derrota na tua vida? Chega de derrota. O que eu acho interessante é que a gente tem que analisar as coisas antes de falar. Muitos falam do hino da irmã Damares, aquele hino que marcou uma fase da minha vida. Ela canta agora é só vitória, agora é só vitória. Todos conhecem. E escandalizou muito os cristãos porque pensavam que a irmã, aleluia, estava pregando uma vida de facilidade. E a gente chega em um momento da nossa vida, glória a Deus, santo, nosso microfone está com um pequeno problema aqui, mas eu não vou me esquentar com ele não. Em nome de Jesus. Deus é fiel. Deus é fiel. Vamos pregar assim mesmo. Chega um momento em que parece que a irmã está pregando uma vida de facilidade. Mas sempre antes da vitória tem o quê? Uma luta, uma batalha. Sempre antes de uma derrota existe também um momento de batalha, de luta. Para se alcançar tanto a vitória quanto a derrota, é necessário estar numa guerra, numa batalha. Não é verdade? Como vencer sem lutar? Ou como ser derrotado sem lutar? Grande é a batalha, grande é a caminhada. Mas Jesus diz para mim e para você nesta tarde: me dá uma bênção, aleluia. Eu espero que esteja bom aí para você, porque aqui vou diminuir o volume. Aleluia. Tem vitória para a tua vida, meu irmão. Chega de derrota. Chega de derrota. Se Jesus estiver na tua vida, meu irmão, é vitória. Deus não te chamou para ser um derrotado, não. Deus não chamou a mim e a você para entrar no barco. Jesus não chamou os discípulos para entrar no barco e morrer ali, não. Deus não chamou Israel para atravessar o mar para serem derrotados. Estou com um problema sério aqui no microfone. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia.
Amém. Glória a Deus. Santos de Israel. Aleluia. Agora sim. Deus não chamou os discípulos, Jesus não chamou os discípulos para atravessar aquele lago, para enfrentar aquela dificuldade, para perecerem no meio do caminho. Não. Jesus chamou para atravessarem e chegarem até o outro lado. Então Jesus te chamou para atravessar e você vai chegar do outro lado. Creia, creia, nosso horário já se esgotou. Vamos estar encerrando nesta tarde. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Aleluias. Espero que Deus tenha falado contigo nesta tarde. Essa situação, esse problema não vai te derrubar, não vai te matar. Deus é fiel. Eu quero agradecer a Deus por todos os irmãos aí do Facebook, nosso querido irmão Márcio Aparecido da Silva, lá de Colombo, Paraná, um forte abraço. Irmão William Lagos está também no Facebook nos acompanhando. Deus te abençoe, como todos os demais irmãos que estiveram aí nos acompanhando no Facebook. Eu quero te convidar a orar neste momento, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã, que nesse momento ouve este programa, está, ó Deus querido e amado, passando por um momento de dificuldade. Ó Deus, eu quero orar por esses que talvez perderam o seu lar, estão desabrigados, perderam os seus móveis, estão passando por momentos difíceis no seu ministério, estão passando por momentos difíceis na sua vida familiar, ministerial, momentos difíceis, ó Deus, na sua vida profissional. Senhor Jesus, assim como levantaste, ó Deus, e entraste, ó Deus, para salvar os teus discípulos, porque o Senhor estava no barco. Ah, Senhor, vai de encontro a cada um nesta tarde. Acalma o mar, acalma a tempestade da vida do meu irmão e da minha irmã. Que venha uma grande bonança. Que venha momentos, aleluia, de refrigério. E que eles possam chegar do outro lado. E que eles possam, aleluia, chegar, ó Deus, aonde o Senhor tem, ó Deus, vitória para a vida de cada um deles, e os abençoa. Muito obrigado nesta tarde por mais essa oportunidade. Nós te adoramos, te glorificamos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Agora, com muito carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Glória a Deus. Estamos encerrando mais um programa Lançando a Rede na Rede. Quero agradecer a audiência de todos, desejar um ótimo final de semana e convidar a todos para a próxima segunda-feira. Segunda-feira que vem agora estará conosco a missionária Rosângela, da Igreja Evangélica Nascer em Cristo, trazendo uma poderosa palavra da parte de Deus, uma voz feminina aqui no programa Lançando a Rede na Rede. Convido você a partir das 14 horas, estar ligadinho, conectado no programa Lançando a Rede na Rede. Forte abraço a todos, um ótimo final de semana e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.